Muito bem. De volta, então, com a nossa estação Hamburgo, a dona Diva aqui já saltou aqui quando nós mostramos a foto. Foi no dia 25 de julho, isso? 25 de julho de 1939. Qual era o quadro daquele momento político? Ele não era um momento político importante em Novo Hamburgo? Era um momento político importante nacionalmente falando. No mundo, né? A época, aqui, em termos de Brasil, era a época de Getúlio Vargas e havia uma chamada campanha de nacionalização. E foi o início da Segunda Guerra Mundial, 1939, né? Isso mesmo. Então, num posicionamento mundial, talvez dê para entender um pouco do incidente. Então, essa foto que foi mostrada... Vamos botar essa foto. Vamos primeiro justificar que pessoas são essas aí, Fernando Marco? Getúlio ali na frente. Não. Aquele é o Coelho de Souza. Com certeza não. Deve estar o Wolfram Metzler, ele não está, não. Não, ele não está ali. Ângelo Provenzano. Tem o pastor Pomer, Samuel Ditti. Intendente, era intendente ou era prefeito em 1939? Não era intendente. Era intendente. Não era prefeito, não se chamava. Não chamava prefeito ainda, né? Ângelo Provenzano. Mas ali também, identifica para nós ali quem a senhora reconhece, dona Diva. Sim. Bom, eu vou dizer agora assim, dos que eu me lembro de... Bom, primeiro tem o Leopoldo Petri, né? Tem o Leopoldo Petri, no centro, mais ou menos... Que a gente conhece, ali, né? Assim, mais ou menos, figura. Tem o pastor Pomer, tem o Samuel Ditti, tem o... Grande músico, né? Tem o Kurt Walser, meu pai, está um pouquinho atrás, ele é o quinto ali à esquerda. E tem o secretário de Educação, Coelho de Souza. Secretário de Educação do Estado, né? Sim, do Estado. E tem o diretor da escola, que foi o último diretor, que era um jesuíta. Pode ver que ele está bem atrás. O Coelho de Souza é aquela figura que está bem na frente, um pouco mais para a direita, assim, com sobretudo, ali, e o padre jesuíta, o diretor, está atrás. E aí tem também o padre Agostinho Miller, bem à direita. Era o capelão lá da escola lá. E neste dia aí foi o dia 25 de julho. Pode voltar para nós, Adelene. Foi o dia 25 de julho, então, de 1939, quando era o dia que se comemorava, e até hoje se comemora, o dia do colono, do imigrante alemão. E, então, naquela época, se fazia muitos festejos, principalmente nas escolas, né? E aí havia, no centro de Novo Hamburgo, outras festividades em referência a essa data, essa comemoração, na Praça do Imigrante. E lá estava Leopoldo Petri, que, nessa época, era o presidente da entidade mantenedora da escola, dessa Escola Normal Católica, ou Leira Seminar, que estava localizada em Hamburgo Velho, e ele encontrou lá na praça o secretário de Educação e sua pequena comitiva, e ele, então, convidou, achando assim que ia fazer uma grande coisa, grande feito. Nem imaginava que isso poderia acontecer, um incidente. Convidou o Coelho de Souza, secretário de Educação, para ir junto, acompanhar. Eu vou até Hamburgo Velho, vamos lá na Escola Normal. Lá existe uma comemoração hoje, vocês querem me acompanhar? Sim. O secretário de Educação disse sim, nós vamos. Aí eles foram. Chegando lá na Escola Normal Católica, havia uma comemoração e um aluno chamado Afonso Grazel, ele foi... Grazel, alemão mesmo. Tudo era alemão. Aí ele... ali no caso. Que agora começa a fazer cada vez mais efeito. Né? Aí, exatamente. Sentido, né? Exatamente. E tem outro detalhe, os professores dessa escola, eles eram praticamente todos professores vindos da Alemanha, como o meu pai. Meu pai veio da Alemanha para lecionar nessa escola, na Escola de Formação de Professores. E eles, então, estavam lá fazendo a comemoração e um aluno, então, proferiu um discurso em homenagem ao dia do imigrante, ao dia do colono, do imigrante alemão. Afinal, o festejo era para eles, para os imigrantes. E o que ele falou, entre outras coisas? Nada, a mais que nós, que somos descendentes dos germânicos, nós temos que sempre prestigiar, preservar, cultivar os valores éticos e morais, culturais dos nossos ancestrais germânicos. Isto bastou
Isso Porque bastou. o mundo Então, vivia uma guerra. o momento... Como uma bomba, caiu como Isso. uma bomba. Aquele discurso causou um incidente. O Coelho de Souza, secretário de Educação, ele se sentiu ofendido com aquilo, com aquela homenagem, porque vivia-se no Brasil uma campanha de nacionalização. Era a política de Getúlio Vargas naquela época. Então, não tinha nada de agressividade, nem algo mais. Mas isso foi uma coisa tão surpreendente, todo mundo, ninguém esperava tamanha reação do secretário de Educação. Esse impacto não foi apenas para essa instituição educacional da época, né? Muitas escolas e sociedades culturais, dentro do contexto da imigração alemã, foram simplesmente fechadas. Simplesmente e vários fechadas. anos depois puderam reabrir. Essa Né? ficou. Mas como Fora a destruição de livros. Muitas pessoas tinham que esconder Aham. os livros. Aham, Que não era livros assim, vou esconder meia dúzia de livros. Tinha isso também. Mas tinha bibliotecas inteiras que as pessoas colocaram dentro de paredes, alguns em fundo de poço, que depois mofaram. Né? Então, documentos históricos. Então, é uma lástima. Assim, e documentos não só da cultura alemã, como também da cultura italiana. Italiana também. Inclusive livros médicos, livros de ervas medicinais, toda uma cultura de uma região foi... Né, Exatamente. Então, só para falar uma coisa a mais, aí proferido esse discurso, o secretário de Educação, com a sua pequena comitiva, depois se retirou da festa, foi a Porto Alegre. No dia seguinte, ele foi ter com o governador, que na época não se chamava governador, era interventor, né? E aí ele foi... Presidente da província? Isso, também. Olha, sobre o fato, e aí ele achou interessante ouvir o arcebispo, porque como essa escola era da comunidade católica, e havia ali um padre jesuíta como diretor, e alemão, e então eles acharam que deveria levar o caso até o superior do diretor da escola, que era o Dom João Becker. E no outro dia, então, ele foi a ter com o Dom João Becker. Que virou nome de rua também. Só que o Dom João Becker, ele tinha existia uma rixa entre, vamos dizer assim, o grupo que não era jesuíta, que o diretor era dos jesuítas, e o Dom João Becker não. Existia aquela coisa, aquela rivalidade, uma rixa. Era uma coisa mais pessoal. E ele deu luz verde para que a escola fosse fechada. A escola foi fechada, os alunos ficaram sem conclusão de curso, foi interrompida em julho, e os professores ficaram sem emprego, numa época que não existia seguro-desemprego e nem fundo de garantia, essas coisas. Bom, aí foi 1939 até 1945, todo o período da guerra fechado. E depois, quando a guerra ficou concluída, essa entidade não tinha motivação, não se sentia motivada mais para reabrir a escola. Aí foi vendido para o Estado por uma bagatela, e aí se inicia a parte estadual. E com uma escola esplendorosa também. E essa escola, então, foi chamada inicialmente de EVAI, Escola Vocacional Agroindustrial. Aí passaram-se várias etapas, vários momentos, vários estágios, várias nomenclaturas novas. Primeiro era assim, inicialmente assim, a gente diria ginásio, né? Hoje não se usa mais essa terminologia. E depois, então, foram surgindo os cursos médios, e cursos técnicos médios, mas sempre foi uma escola até há pouco tempo. Agora, a escola está em estado assim, de calamidade, sucateada. Não temos mais nenhum curso. Nós tínhamos 6 cursos técnicos, não temos mais nenhum curso técnico. Nós tínhamos mais de 2.000 alunos, talvez tenham uns 600 agora. Nós tínhamos o currículo, como a gente diz, primário, né, desde o jardim, não tem mais nada. Está tudo caindo, as oficinas estão todas caindo. Está assim, morrendo. A escola está morrendo. Talvez esse seja apenas um recorte de algo que é muito comum ao ensino público do nosso país. Em geral, E ao valor que se dá à educação, ao valor que se dá
aos professores dentro da nossa sociedade brasileira. Hoje de manhã tive a oportunidade de conversar com 190 jovens que têm como meta serem professores. Fazem hoje o curso normal em nível médio, curso normal no significado de preparação para ser professores. E uma das coisas que a gente percebe como fundamental é justamente resgatar o papel importante que o professor desempenha dentro da nossa sociedade. E eu tenho certeza também que depois de mais de 70 anos ocorrido esse incidente, todas as escolas um pouco antenadas para aquilo que acontece no mundo não vão hostilizar cultura nenhuma, vão acolher todas as culturas, porque é isso justamente que a gente está precisando nesse nosso mundo, né? Justamente para fortalecer os nossos laços como país, como nação brasileira. Se nós quisermos ser uma boa nação brasileira, nós não temos e não podemos nos fechar às outras culturas. Aliás, qual é a cultura brasileira? É justamente a pluralidade. Eu acho que a gente pode ir da escola de samba até uma dança tradicional alemã, passando por uma música clássica e assim por diante. Isso é Brasil. Então, eu acho que o nosso país aprendeu muitas lições, mas tem muito dever ainda a cumprir com relação a esse processo de educação. É possível recuperar isso nos anos 2016 em diante? Porque a gente vê um modelo que é um modelo mais do que secular, um modelo adotado ainda hoje pelas escolas. A gente vê várias instituições buscando caminhos diferentes, né? Está a IEE, está o Sinodal, a gente percebe aqui em Novo Hamburgo a nossa Fundação Evangélica, o Pio XII. Mas a gente não vê, de uma maneira geral, dentro dessa perspectiva da universalização da educação e do ensino, práticas realmente saudáveis que nos mostram que ali na frente teremos um alento a esse quadro que a gente está enxergando. A gente ouve em época de campanha, de eleição, um discurso lindo, todo mundo muito preocupado com a saúde, com a educação, com a segurança pública, mas a gente não vê depois, professora, Mauro e Fernando me ajudem, a gente não consegue ver uma prática acompanhando esse discurso. Deu para ver nas Olimpíadas, como o pessoal gosta de falar, né? Mas que coisa linda! Os Jogos Olímpicos. Que coisa linda a nossa demonstração para o mundo. Aliás, o discurso de cultura, do professor, né? que o professor acabou de proferir aí, vem muito ao encontro do discurso do Kaufels, tá certo? Certo. Essa questão da tolerância, de respeitar a cultura dos outros, de irmos um ao encontro do outro, do próximo, né? Uma coisa que o Kaufels repetidamente tem citado aqui nos nossos programas, né? O Kaufels que hoje, muito queridamente, abdicou de seu espaço para que vocês... Fernando Marco abdicou na última segunda-feira do espaço dele, e hoje o Evandro disse assim, mas vai ser um prazer assistir vocês. Mas nós, gaúchos, fomos esquecidos. O Evandro estará conosco amanhã. Na festa de Mas a abertura Olimpíada da do Rio Olimpíada. de Janeiro, né, Mauro? Mas Não, é do mas Brasil. estava lá o nordestino, estava lá o manauara, estava lá o paraense. Eu vi Estava todo mundo lá, o goiano, estava todo mundo lá, o cangaceiro. Mas o Sul né? não foi Não, representado. o nosso sentimento é esse, o meu também é esse, né, professor? Eu também percebi Será que isso. já não somos Brasil e ainda não sabemos? Alguém desligou Olha a chave só. da história e não nos comunicou? Olha só, tá um perigo. Eu acho muito interessante isso, porque todo mundo sabe aí que eu defendo as cores do Esporte Clube Internacional até onde não puder mais, né? E tem um grande narrador da Sport TV, que é o Milton Leite, que sempre se refere ao Internacional como Internacional de Porto Alegre. Eu não acho que seja necessário dar a genética do Inter, né? Ele não fala Corinthians de São Paulo ou Flamengo do Rio. O Atlético Mineiro já está no nome, né? Mas ele não Curitiba diz de Curitiba. Exatamente. Mas o Atlético Paranaense Agora, de Curitiba. reside aí sim um conceito que nós temos no centro do país, né? Nós temos um conceito diferente do restante da matéria, né? Mas será que isso não é por causa prevendo o clássico que vai ter de enfrentamento no ano que vem do Internacional com o Inter de Lages, por exemplo? Não, e com pergunta a só, Inter de Limeira também, né? A Inter de Limeira, talvez. Inter de Santa Maria. Inter de Milão. Não, Inter de Milão, acho que ano que vem a gente não vai ver. Eu estou achando que não, mas assim, é uma expectativa, na verdade, né? Não vou enveredar por esse caminho, Não, porque senão não apanho. vamos voltar a falar de educação. Vamos primeiro Fala fazer sério. um breve intervalo e a gente volta já já.